Para mais uma super aula de redação e o nosso objetivo hoje é trabalhar a dissertação e as características gerais desse texto dissertativo. Já vou fazer algumas colocações aqui, tá? Primeiro, a dissertação é disparado o tipo textual mais cobrado em redações do Brasil. Se você está fazendo para o Enem, se você está fazendo vestibular para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, estados do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, eu garanto, eu aposto que a dissertação é disparada a mais cobrada. Claro que existem outros tipos textuais que vão ser falados aqui no nosso curso, mas com certeza, dissertação, pela sua importância, vai ser vista em todos os seus detalhes. Nosso objetivo hoje, neste módulo, é trabalhar a dissertação em 3 grandes aspectos. Primeiro, eu quero falar sobre as premissas de uma boa dissertação. Segundo, eu quero falar sobre as características gerais genéricas da dissertação, que é o título maior da aula. E terceiro, eu quero falar sobre qualidades diferenciais que uma dissertação que busca nota máxima tem que ter. Se você conseguir absorver todos esses aspectos, premissas, características gerais e qualidades diferenciais, eu garanto que a sua nota tende a aumentar. Então vamos lá, pessoal. Premissas da dissertação. Primeira coisa que eu quero que você saiba é a seguinte. Eu sempre, quando estou em sala de aula com alunos presenciais, eu pergunto, vem cá, na dissertação são cobrados conhecimentos gerais sobre um determinado tema ou conhecimentos específicos sobre determinado tema? E as pessoas me respondem de várias formas. Alguns acham que são conhecimentos gerais, outros dizem que são conhecimentos específicos, alguns dizem que são os dois, enfim, existem várias possibilidades. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Na prova de química, são cobrados conhecimentos específicos sobre química. Na prova de biologia, são cobrados conhecimentos específicos sobre biologia. Na prova de matemática, quando você vai fazer uma questão sobre análise combinatória ou probabilidade, são cobrados conhecimentos específicos de matemática. A prova de redação é a única prova em que, ao contrário de todos esses casos que eu citei, são cobrados conhecimentos gerais. Calma. Isso não significa que você não possa fazer algumas colocações um pouco mais específicas, mas o grosso do texto dissertativo são conhecimentos gerais, são conhecimentos de mundo, utilizando uma expressão que a banca do Enem usa muito, utilizando o seu repertório sociocultural de forma produtiva, você vai escrever sobre determinado tema. Então a primeira premissa que eu quero que você tenha em mente em relação à dissertação é que você vai trabalhar sempre com conhecimentos gerais e não específicos. As especificidades podem aparecer para dar um novo tempero para o seu texto, mas como eu falei, o grosso do texto são conhecimentos gerais. E mais ainda, esses conhecimentos gerais devem aparecer de forma articulada. O que significa articulação aqui, pessoal? Articulação normalmente tem a ver com junção, articulação tem muitas vezes a ver com a fluidez do seu texto, articulação tem a ver com 2 palavrinhas sobre as quais eu vou falar em um outro módulo, que são a coerência e a coesão, normalmente critérios de correção do texto dissertativo. Já guarda isso aí, já estou dando um spoiler do que está por vir, mas é isso. Então, quando nós vamos trabalhar com a dissertação, eu quero seus conhecimentos não tão específicos e sim mais gerais, e eles devem aparecer de forma articulada, associada. Dito de outro modo, você pode adquirir conhecimento lendo jornais, revistas, livros, o que você quiser. Você pode adquirir conhecimento assistindo aulas de redação. Inclusive, aqui no Descomplica vão aparecer os eixos temáticos que eu recomendo para todo mundo. Muito conteúdo para você escrever cada vez melhor. Você pode adquirir conhecimento conversando com seus amigos na escola, num curso, no bar. Você pode adquirir conhecimento simplesmente entrando na internet, entrando nas redes sociais, clicando em diversos links. As fontes de conhecimento são muitas. O que significa articular? É você ser capaz de associar isso tudo, juntar todas essas fontes, filtrar, separando o joio do trigo, ou seja, filtrar, separando aquilo que realmente interessa para o seu texto e deixando de lado aquilo que não interessa, e fazendo isso associado ao segundo aspecto, à segunda premissa que eu quero colocar aqui. Os conhecimentos gerais devem ser articulados, mostrando toda a sua capacidade reflexiva sobre o tema. Olha só, capacidade reflexiva é o segundo aspecto. O que isso significa na prática, pessoal? Olha,
O pior tipo de dissertação, o pior tipo de texto dissertativo é aquele que se baseia em clichês, se baseia em lugares comuns, se baseia no chamado senso comum, que nem sempre está errado, mas muitas vezes é superficial demais. Um texto que mostra a capacidade reflexiva é um texto que pega esses conhecimentos gerais, vindos de diversas fontes, consegue articular, associar, filtrar, separar o joio do trigo e consegue aprofundar reflexivamente, fugindo a clichês e lugares comuns. Então, se você parar para pensar, quantas vezes você ouve pessoas dizendo assim: nossa, isso, tal coisa aconteceu, onde é que vamos parar? O Brasil não tem mais jeito. Será que poderemos fazer um mundo melhor para as próximas gerações? Quantas vezes você já ouviu isso? Isso parece ter valor dissertativo argumentativo? Claro que não. Isso é clichê, é senso comum. Isso não mostra capacidade reflexiva, isso mostra só um desabafo, quase como se você estivesse fazendo um discurso para uma plateia para ser aplaudido e não realmente analisando de forma aprofundada e reflexiva o tema. Nesse momento, talvez você esteja me perguntando: tá, Rafael, eu entendi mais ou menos o que você quis dizer com capacidade reflexiva, eu entendi que eu devo fugir a clichês, a lugares comuns, mas na prática, como eu faço isso? Dica: você vai treinar ao longo de todo o seu processo de produção textual, né? Eu digo, a partir de hoje, a partir do momento que você está começando a aprender a fazer uma dissertação e até o aprofundamento final, você vai treinar o seu senso crítico. Olha o que eu vou botar aqui, ó. Senso crítico. E, gente, olha só. Uma boa dissertação, uma dissertação que consegue as notas mais altas, é uma dissertação em que o aluno, o produtor daquele texto, mostra um gigantesco, um enorme senso crítico. Muita gente não entende o que é a palavra criticar. Muita gente não entende que ser crítico não é falar mal. Muita gente não entende que ser crítico não é só falar mal ou, de repente, falar bem também um pouquinho. Ser crítico, guarda isso. Ser crítico, acima de tudo, é questionar. Então, dito de outro modo, uma banca vai te dar um tema, esse tema vai ser avaliado por você, vai ser elaborado um texto em que você o tempo todo questiona os clichês, os lugares comuns, os conhecimentos gerais difusos que você absorve e consegue produzir algo com real inteligência. Como assim, para não ficar num blá blá blá? Imagina que eu chego para você com o seguinte tema qualquer, tá? Eu peço para você escrever uma dissertação sobre a influência das redes sociais no mundo contemporâneo. Ora, todo mundo, direto ou indiretamente, lida com redes sociais. Todo mundo aqui, mesmo tendo ou não um perfil, já ouviu falar do Facebook, já ouviu falar do Instagram, já ouviu falar do Twitter, já ouviu falar de, sei lá, de repente, do Tinder. Tudo isso são redes sociais. Dá até medo, porque como isso fica gravado, eu não sei daqui a vários anos quais vão ser as redes sociais que estão bombando, mas eu estou falando isso na época em que todas essas redes sociais, de alguma forma, bombam. Por que eu estou falando isso? Se o tema for a influência das redes sociais no mundo contemporâneo, ser crítico não é dizer que as redes sociais são um grande mal para o ser humano. Calma. É claro que, sob vários aspectos, as redes sociais podem fazer mal. Sob outros aspectos, as redes sociais podem fazer bem. Agora, calma. Ser crítico é mais do que falar que as redes sociais podem fazer mal e podem fazer bem. Talvez você tenha que perceber qual poder, por exemplo, político e comportamental que as redes sociais vão ter. Que as redes sociais têm hoje. Eu não sei se você está entendendo. Ser crítico significa, entre os vários tipos de abordagens, você escolher uma abordagem para produzir um texto que normalmente tem entre 25 e 30 linhas, dependendo do vestibular. No Enem, a gente é até 30 linhas, né? Para você produzir um texto que realmente faça sentido. Então, se o tema é influência das redes sociais e eu quero falar sobre influências positivas e influências negativas das redes sociais, ótimo. Eu posso mandar bem nessa redação mostrando meu senso crítico. Se eu quiser falar sobre o impacto político das redes sociais e o impacto comportamental das redes sociais, ótimo! É outra abordagem sobre o mesmo tema que também pode me dar uma nota super alta porque eu fui realmente crítico.
E, Rafael, se eu quiser ir por um outro lado, que as redes sociais de repente estão extrapolando o discurso de ódio, criando preconceitos, criando estereótipos e que é